nossa, que moralidade, gente, antigamente que era bom, não tinha essas coisas. Será mesmo, Karen? Será? Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Mari Dias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou trazer pra vocês o segundo vídeo da minha série de vídeos sobre história LGBTQIA+. E hoje nós vamos falar dela. Quem fala é ela. A Safo de Lesbos. Provavelmente você, nos últimos anos, já ouviu na internet ou já leu de alguma forma o termo sáfica e talvez tenha se perguntado o que isso significa. A gente tem usado esse termo, sáfica, para poder falar sobre mulheres que se relacionam amorosamente, sexualmente com outras mulheres, sejam elas lésbicas, bissexuais, pansexuais, e o termo faz referência e homenagem a Safo. Inclusive, a palavra lésbica passou a ser usada para se referir a mulheres que se relacionam com outras mulheres também por causa dela. Então hoje vou contar pra vocês um pouquinho sobre a história dela. Eu preciso dizer que esse vídeo aqui não se propõe a esgotar completamente o assunto, até porque teria muita coisa pra gente falar e pesquisar. As pessoas pesquisam sobre isso na universidade. Eu sou só uma mera mortal que quero contar pra vocês, outros meros mortais, um pouco mais sobre essa história e sobre essas figuras que a gente não aprende muito sobre na escola e às vezes na própria faculdade. Então, roda a vinheta e vamos começar. A Safo nasceu por volta do ano 630 a.C. na cidade de Mitilene, capital da ilha de Lesbos, na Grécia. E ela foi uma grande poeta e pensadora. E apesar da gente não ter muitos registros sobre a vida dela, e nem termos posse de todo o trabalho que ela teria produzido, a gente tem a noção de que ela foi uma pessoa muito influente na sua época, justamente porque grandes filósofos e pensadores e poetas da época a citaram. E apesar de muitos historiadores estimarem que o trabalho dela tenha sido muito extenso, o que a gente tem hoje em dia são alguns fragmentos, na verdade, que foram encontrados depois de muito tempo, e muitos deles indicam que boa parte do seu trabalho foi jogado fora, queimado, sofreu um grande processo de apagamento, e o que a gente tem muitas vezes foi traduzido de forma errônea e não, assim, sem querer. Houve realmente uma tentativa, assim, ativa de apagar a sua influência e por isso que é tão difícil da gente estimar quem realmente ela foi e qual foi o impacto dela, as coisas que ela fez. Ainda assim, com todo esse processo, é muito interessante que a gente ainda tenha muito material de poesias, por exemplo, que são atribuídas à autoria a ela. Inclusive, ela é simplesmente uma das primeiras poetas mulheres que se tem registro na cultura ocidental. Para vocês terem noção de quão influente ela deve ter sido na época, Platão chega a comparar ela com uma das musas. Na verdade, ele fala que ela seria a 10ª musa, que na verdade são 9, né, de acordo com a mitologia grega. Então, a gente pode parar para pensar que na Grécia Antiga a gente não tem coisas como o Instagram, por exemplo, para ela postar as obras dela. Então, ela vivia na ilha de Lesbos e de alguma forma a Grécia inteira sabia sobre ela e as pessoas comentavam sobre ela. Então, a gente só pode imaginar como ela deve ter sido uma mulher influente e como que a poesia dela reverberou mesmo por toda a Grécia. A gente está falando da Grécia Antiga, que apesar de ter muitas coisas que a gente considera um tanto quanto avançadas para a época, o entendimento deles em relação, por exemplo, às relações amorosas, afetivas, entre dois homens, principalmente, não era uma coisa realmente vista de forma ruim, mas era uma sociedade extremamente patriarcal. As mulheres tinham um papel quase, assim, insignificante. Eles as viam como reprodutoras. Inclusive, muitos dos homens, dos filósofos, eles preferiam ter relações com outros homens porque eles acreditavam que eles trocavam conhecimento também nessas relações que eram amorosas, afetivas e também tinha um quê de discussão intelectual. Eles achavam que eles se ajudavam fazendo isso, mas eles não achavam que eles podiam ter essa mesma coisa com as mulheres. Quando a gente fala sobre essa época, já é extremamente difícil ter informações concretas sobre a vida desses poetas, tanto as mulheres quanto os homens também, mas com certeza muito mais as mulheres. Muitas vezes informações como o ano de nascimento deles, o local, quem eram os pais, com quem eles casaram, como é que foi a vida deles, são informações extremamente difíceis da gente encontrar e ter certeza. O que a gente tem são as coisas que estavam escritas e a gente interpreta elas e a gente chega a algumas conclusões também pelo que a gente tem registro do que outras pessoas da época estavam falando também. O fato é que, do que nos restou dela, que eram as poesias líricas, né, que eram, na verdade, poesias que ela compunha para serem cantadas, declamadas ao som da lira. A gente tem 3 temas principais dos quais ela sempre fala, que é majoritariamente o amor, a feminilidade e a relação com outras mulheres. E aí é aquilo, né? O pouco do que restou dela foi traduzido, né, e levado adiante por homens
que tentavam apagar tanto o fato dela ter sido uma mulher influente, como também o fato dela muito provavelmente ter se relacionado amorosamente, afetivamente, sexualmente com outras mulheres. E muitos apontam que talvez exclusivamente com outras mulheres, apesar de terem algumas teorias que possam dizer o contrário, a gente vai falar um pouco sobre isso. Tem uma teoria que sugere que ela teria fundado uma escola só para meninas na cidade de Lesbos. E nessa escola elas aprenderiam várias coisas, como poesia, dança, né? E se realmente isso aconteceu, seria perfeitamente comum para a época de se imaginar que elas ficassem entre si como acontecia na Academia de Platão. Então, muita gente diz que seria como se fosse uma versão feminina do que acontecia lá na escola de Platão. Outros sugerem que não teria sido bem uma escola, mas sim uma espécie de culto a Afrodite, que ela seria sacerdotisa de Afrodite, muito por causa de um poema que foi um dos únicos que eles conseguiram resgatar inteiramente dela, chamado Ode a Afrodite, que ela faz um grande elogio, assim, até um tanto quanto apaixonado, à figura da deusa do amor e da feminilidade. Eu acho até meio engraçado se a gente parar pra pensar, porque mesmo dentro dessa teoria há um esforço muito grande por parte de alguns historiadores, algumas pessoas que querem invalidar a sexualidade dela ou de alguma forma heterossexualizar ela, dizer que elas ficavam lá e que elas eram grandes amigas ou They seem to be very good friends. ou alguma coisa do tipo assim, que toda a relação que acontecia ali era puramente de amizade, quando a gente sabia que nas academias exclusivamente feitas para os homens não era só isso que acontecia. Existe também uma teoria que eu quero pontuar aqui, que ela teria sido casada com um homem e teria tido uma filha. Essa teoria também não é 100% comprovada, a fonte que diz isso é um tanto quanto duvidosa, mas ainda assim seria perfeitamente normal, até porque ela pode ter sido bissexual e na época também, na Grécia Antiga, não existia uma necessidade de definição, como a gente tem hoje em dia, da sexualidade. E apesar de tudo que se sabe sobre a vida dela e principalmente da única coisa que nos é certa, o que a gente tem escrito, que foi ela que compôs ou que escreveu, tudo sugere que ela tinha uma relação realmente de amor romântico com outras mulheres. Vários historiadores tentaram ao longo do tempo heterossexualizar a Safo. Porque é incrível, né? Quando a gente fala principalmente sobre antigamente, em que a gente, às vezes, nos falta dados, documentos e coisas concretas, parece que a pessoa tem que deixar escrito em algum lugar que ela gostava, ela tinha que escrever assim: eu gosto amorosamente e sexualmente de me relacionar com outras mulheres, eu sou lésbica, sou sapatão. Eu sou sargento, fanchona, lésbica, eu colo, velcro, eu gosto de colocar lenha pra ligar. Eu vou contar aqui pra vocês algumas das teorias, das justificativas que as pessoas tentaram dar ao longo do tempo e tentam até hoje, que tem gente que fala isso aí pela internet até hoje, de que ela não estava escrevendo sobre mulheres dessa forma. A primeira, clássica, né, que sempre acontece, é que, na verdade, existia uma grande admiração e uma afetividade muito grande entre amigas. Isso sempre acontece. Inclusive, tem algumas mulheres, por exemplo, de antigamente, que chegaram a morar com outras mulheres. Todo mundo fala assim, elas tinham uma relação extremamente próxima, elas eram muito, muito amigas. Lésbicas. Outros diziam que o fato dela se referir de forma muito apaixonada a Afrodite, por exemplo, era simplesmente o trabalho dela de sacerdotisa. Mas é importante dizer que nos poemas ela não fala somente sobre a Afrodite. E, por fim, eu acho que a mais elaborada, e que particularmente me irritou um pouco, é que disseram que ela, quando escrevia, não falava no lugar de mulher, ou seja, o conceito de eu lírico, né? Quando a gente tem uma poesia, por exemplo, às vezes o eu lírico, que é a pessoa que está falando, não é justamente você. Pode ser um homem, uma mulher, uma criança, você está escrevendo a partir da visão de um homem, por exemplo. E se fosse um homem que tivesse escrito, muito provavelmente eles não iam dizer que o eu lírico não era a pessoa em questão. Inclusive, era uma época ali na Grécia Antiga em que as pessoas, os poetas, homens, estavam escrevendo muito mais sobre política, a vida, a existência, do que sobre amor, afetividade, sexualidade, como ela estava fazendo. E principalmente sobre a adoração ao feminino, como ela estava fazendo. Então, pra época, já era um estilo de escrita, um tema de escrita muito diferente. Eu lírico. Sério. Enfim. Eu vou ler aqui pra vocês uma poesia dela e aí vocês podem tirar as próprias conclusões de vocês. O título da poesia é A Uma Mulher Amada, né? A uma mulher amada. Ditosa que ao teu lado só por ti suspiro. Quem goza o prazer de te escutar, quem vê às vezes teu doce sorriso.
Nem os deuses felizes o podem igualar. Sinto um fogo sutil correr de veia em veia por minha carne, ó suave bem querida. E no transporte doce que minha alma enleia, eu sinto asperamente a voz emudecida. Uma nuvem confusa me enevou o olhar. Não ouço mais. Eu caio num langor supremo, e pálida, e perdida, e febril, e sem ar, um frêmito me abala, e quase morro. Eu tremo. Elas eram muito amigas. Realmente, ela devia estar falando com uma pessoa que... Gente, se vocês... Pequena análise aqui, muito rápido, porque o poema é tão direto ao ponto, mas ela começa dando uma elogiada, né, sobre a mulher amada, quando a mulher amada fala, né? Então ela fala que quem goza do prazer de escutá-la, né, e de ver o doce sorriso dela, que nem pode se igualar aos dos deuses. Então, ela fala que quando a mulher começa a falar, ela sente esse fogo sutil correr de veia em veia pela carne dela, e ela vai ficando com a vista, né, meio embriagada, meio você não consegue ver direito, não consegue mais ouvir, ela fica pálida, fica perdida, fica sem ar, quase morre, fica trêmula. Pelo amor de Deus, né? Você tem que fazer um esforço fenomenal para tentar colocar esta mulher para ser heterossexual. Essa aqui é só uma das poesias, eu vou deixar várias referências aqui na descrição do vídeo. E como eu falei, esse é um vídeo introdutório sobre a vida dela e eu quero muito que vocês se interessem sobre o tema e pesquisem mais se vocês puderem, adquiram livros de poesia que falam sobre ela e que tem as poesias dela, porque vocês vão ver que tem várias e que esse tema da feminilidade e do amor às mulheres é muito recorrente. Inclusive tem um poema que eu não trouxe aqui, mas que ela tá falando com Afrodite, se eu não me engano, pra ajudar ela, porque a mulher que ela ama vai casar com um homem e ela tá perdida, sem chão, sem norte, porque isso vai acontecer. Uma outra coisa que a gente pode se perguntar é se fosse de autoria de um homem essa poesia aqui, ou então se ao invés de ser a mulher amada fosse o homem amado, ninguém ia dizer que não era ela o eu lírico, que ela estava tentando falar a partir da visão do sexo oposto, né? Se fosse um homem, por exemplo, com essas mesmíssimas palavras, sem tirar nem pôr, todos os historiadores e as pessoas que estudam literatura diriam que não ia ser algo sobre uma amiga, ia ser algo sobre uma amante, uma pessoa que ele ama romanticamente demais. Então você vê como essas tentativas de escrever mesmo a história dela de forma a apagar o fato de que ela era uma mulher que se relacionava com outras mulheres são extremamente ideológicas e estão partindo de um lugar mesmo de preconceito e de tentar deixar a história LGBTQIA+, ainda às margens, né? Porque, como eu mostrei naquele takezinho do início, o que o pessoal conservador mais gosta de dizer é que isso é uma coisa nova, que não existia antigamente. E toda vez que a gente traz os fatos, eles tentam, de alguma forma, relativizar para dizer, de alguma forma, que a sexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade, tantas outras orientações sexuais, identidades de gênero, não eram reconhecidas ou não existiam desde os primórdios da humanidade, o que é mentira, porque inclusive a gente está analisando aqui só a Grécia Antiga, mas a gente tem registros também, tanto dentro do mundo animal quanto em outras sociedades mais antigas ou então da mesma época. O fato aqui é que a Safo se tornou um símbolo. Como eu falei no início, hoje em dia a gente até usa o nome dela para se referir às mulheres que se relacionam com outras mulheres. E foi por causa dela, ali mais ou menos no final do século XIX, no início do século XX, que o termo lésbica começou a ser utilizado para se referir a mulheres que se relacionam com outras mulheres, fazendo referência à ilha de Lesbos, né, e as mulheres que estavam ali nessa suposta escola, o culto ali com ela, e as relações que elas mantinham. Hoje em dia, principalmente a partir de 1970, que teve uma grande revolução de costumes, né, no mundo ocidental, novos historiadores estão surgindo e muitos, inclusive, dedicados a estudar tanto a vida dela quanto a história queer no geral. Muitos, inclusive, apontam para mudanças que foram feitas em alguns dos poemas dela, de mudanças de pronomes mesmo, que alguns deles foi substituído o pronome, né, o símbolo grego que seria equivalente a algum pronome feminino, e na hora da tradução foi colocado como se fosse um pronome masculino. O que, como eu falei mais uma vez, ela podia perfeitamente ser bissexual, mas ainda assim, quando eles tentam mudar esse pronome, não é pra dizer que ela era bissexual, era pra dizer que ela era hétero. Então, enfim, a sua importância é enorme. Foi tamanha na época dela que mesmo com todo o apagamento ela conseguiu chegar até aqui, aos dias de hoje, sendo referência e dando nome, né, pra nós, pra o que a gente é, pra quem a gente ama. E eu vou finalizar aqui com um apelo a vocês para continuarem pesquisando mais sobre ela e com uma frase muito bonita que ela disse, que é a seguinte: você talvez esqueça,
Mas deixe-me falar isto. Alguém no futuro pensará sobre nós. Nossa, essa frase é muito impactante. E sempre que eu estudo, eu pego pra querer saber mais sobre alguma figura feminina muito importante, principalmente dentro da comunidade LGBTQIA+, me dá essa ânsia, porque eu queria ter mais informações sobre, eu queria saber tudo o que ela fez, eu queria ler o que ela disse, eu queria que quem ela foi completamente fosse legitimado, mas aparentemente ela era uma mente tão à frente do seu tempo que ela sabia que o que ela estava fazendo, quem ela era, tinha um impacto tão grande que alguém no futuro, e esse alguém aqui somos nós, estaríamos pensando sobre ela, sobre a vida dela e sobre o que ela estava fazendo ali. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui nesse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Esse canal tá começando, mas vai vir muito vídeo por aí sobre história e muitos outros tipos de vídeo também. Então, fica aqui comigo. Não se esqueçam de conferir também as fontes aqui na descrição. Pesquisem mais sobre, se vocês acharem novos fatos, tragam também aqui nos comentários. E é isso. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.